A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do programa Painel aqui pela TV Erechim. Sempre em nome da Unimed Erechim, a vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Unimed Erechim. Também junto conosco a Clínica de Olhos Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. A Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Bom, nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, que é a violência contra a mulher. Vamos tentar ver a situação no estado, mas muito mais especificamente aqui em Erechim. Por que ocorre, o que está acontecendo, por que houve essa disparada. Enfim, nós estamos recebendo com muito prazer aqui, então, a doutora em Direito Joana Matia, que é coordenadora de políticas públicas para a mulher, né, em Erechim, e a psicóloga Laila Seganfreto. Eu agradeço de antemão vocês atenderem o convite, né, e vamos tentar conversar nós três aqui, tentar fugir um pouquinho daquela tradicional entrevista, né. Vou tratá-la por Joana? Claro. Pode ser? Joana, muito obrigado por estar aqui. Odi, obrigada pelo convite. Laila, prazer novamente dividir uma bancada contigo para a gente tratar sobre esse assunto que está tão em voga e é tão importante que a gente utilize os espaços que são abertos para nós, para que a gente fale e comunique sobre esse assunto, né? Então a gente entende que nós precisamos ocupar espaços na mídia também para falar sobre violência doméstica e familiar, que é um tema muito espinhoso, mas que acomete todas as classes sociais, não só aqui em Erechim, e avançarmos nas discussões a respeito desse assunto. Laila, também, obrigado. Muito obrigada, Odi, obrigada pelo convite. Jo, igualmente, né, a Joana aqui comigo para falar desse assunto que realmente é muito relevante e parabenizar pela pauta, pela escolha desse tema, porque a mídia trazer esse assunto que é tão necessário e urgente faz com que a população acesse informações e isso, além da conscientização, pode prevenir para que esse crime siga acontecendo, né, de forma com uma escalada tão grande, né, na violência contra a mulher. Bom, eu vou dar uma panorâmica aqui. Dados indicam que das mais de 52 mil ocorrências de violência contra a mulher em 2025,
80 resultaram em feminicídio e 264 foram tentativas. Em 2024, foram 73 feminicídios e 236 tentativas, isso segundo o Observatório Estadual da Segurança Pública. Em janeiro de 2025, foram registrados 9 feminicídios, em 24, 12. E agora, no ano de 2026, só no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 11 feminicídios, o que equivale a quase 3 mortes de mulheres por semana, número que supera o do mesmo período de 2025. Mortes de mulheres provocadas por assassinatos, por crimes. Esses dados surpreendem? Surpreendem hoje. É preciso, primeiro, traçar, eu acredito que um panorama em que sentido? O que é o feminicídio, né? Porque ainda muito se discute a utilização da nomenclatura, porque se entendia, por vezes, que tu tratar de uma forma diferenciada os casos em que as vítimas são mulheres e que são assassinadas pelo fato de serem mulheres e pelo fato de não quererem continuar com um relacionamento tóxico, abusivo, com os seus companheiros, com os seus namorados, com os seus maridos, não deveria ser tratado de uma forma diferente, deveria permanecer com a nomenclatura de homicídio. Por que é tão importante para nós que acabamos debatendo, né, Laila, no nosso dia a dia e nos encontrando com mais frequência para falar sobre esse assunto, termos a nomenclatura do feminicídio? Porque a gente tem dados. Quando a gente trata todos eles como homicídio, eu não tenho como diferenciar quais são os casos em que as mulheres são vítimas, nesses casos, por não aceitarem um fim de um relacionamento. Quando é que essa nomenclatura mudou? Houve uma alteração legislativa no ano de 2015, então não é uma alteração de longo prazo, 10 anos. Logo depois nós tivemos uma decisão do STF falando que nos casos em que as mulheres foram vítimas de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, a tese de defesa não poderia mais ser a de crime passional. Né? Então, nós estamos avançando também na legislação de proteção às mulheres no que tange à utilização de certos termos, de certas teses defensivas utilizadas, por exemplo, no Tribunal do Júri. Sim. Do ponto de vista psicológico, né, dessa área aí, o que pode ter contribuído de uma forma bastante forte, digamos assim, para que se desencadeasse esses números aí impressionantes, apavorantes? Eu acredito que o aumento está muito ligado à denúncia e também das mulheres terem a consciência de que elas não precisam viver uma violência, que elas podem buscar ajuda. Então, o número de pedidos de socorro, o esclarecimento. Eu trabalhei muitos anos com mulheres vítimas de violência que estavam isoladas. Trabalhei muito em cidades pequenas, né, no meio rural, onde aquela cultura toda de que é assim mesmo, que o sofrer, né, a normalização do sofrimento, da violência, a banalização disso, muitas não tinham a consciência de que elas podiam viver uma vida sem agressão, sem violência. E à medida em que se traz esse tipo de pauta e essa conversa à tona, o acesso a essa informação faz com que as mulheres tenham noção de para onde elas podem correr. Hoje a gente tem esse trabalho maravilhoso que o CRAN desenvolve, né, Joana, aqui em Erechim, que é de acolher essas mulheres. Então, eu acredito que está muito ligado a essa visibilidade ao tema, né? Então, parabenizando novamente o espaço aqui de trazer à luz, né, informações tão importantes quanto a isso. E a gente sabe que
tem um trabalho longo ainda para se mudar essa cultura machista, né? Muitos homens que estão vendo mulheres se empoderando, tomando as rédeas da própria vida, o que incomoda muitos homens que têm esse perfil violento e que se sentem em crise na identidade da sua figura masculina quando as mulheres começam a querer ter vida própria, a não se colocar numa situação de submissão, sendo subjugadas e querendo romper com aquele ciclo, buscando, efetivando a saída da relação, uma separação. Então, tudo isso vem com que aumente-se os números, porque antes a gente tinha as mulheres muito submissas, né? Ficando dentro daquela situação de violência sem conseguir sair. Então, são pontos bem importantes que a gente precisa levar em consideração. Quando você refere este antes, né, e você disse agora há pouco que trabalhou em cidades menores, enfim, é evidente que tudo isso não começou agora, né? Até que ponto houve, digamos, no passado, agressões à mulher? Eu entendo que sempre houveram. O que acontecia ficava dentro das paredes, né, das casas, das famílias, né? A violência doméstica, infelizmente, é uma realidade que acomete gerações. Se a gente for estudar mais a fundo, toda essa cultura, né, especialmente a gente tem muito forte aqui no Rio Grande do Sul a questão do machismo estrutural ainda, né? Então, eu, por exemplo, acompanhei mulheres que diziam sofrer violência e ao buscar ajuda, por exemplo, da família, de ter aquela frase assim, tu casou, é assim mesmo, tu tem que aguentar. É para sempre, muito, de que aquelas frases marcantes, né? O que Deus uniu, o homem não separa, é assim mesmo. Mas como que tu vai querer sair e isso vai tornando a mulher vulnerável a essas situações, porque realmente não tem uma rede de apoio, não se tinha uma legislação específica para protegê-las. E isso ia acontecendo, é normal. Eu costumo sempre trazer um exemplo que eu experienciei há muitos anos atrás, de uma mulher que ela chegou ao consultório com uma queixa de depressão, encaminhada pelo médico da UBS, e ela, depois de muito tempo, conseguiu se abrir e falar da violência que sofria, e ela sequer tinha a consciência ou a noção de que ela poderia viver sem apanhar, sem sofrer violência física. E foi um longo processo até ela conseguir entender e se fortalecer para sair daquela relação. E quando ela conseguiu sair, o companheiro veio até mim para me questionar o que eu tinha feito com a mulher dele, que depois que ela tinha iniciado terapia, ela tinha mudado, porque ela não era assim, né? Então, isso ilustra... para pior no ponto de vista dele? Dele, claro, porque ela estava... não aceitando mais. Não aceitando a violência. Uhum. Até onde chega o ponto de vista. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que a legislação prevê. Vamos pegar o lado assim, se fala que o Brasil é o país da impunidade em diferentes aspectos. Do ponto de vista legal, quais são os direitos da mulher? Digamos, uma mulher agredida, um homem quais são as sanções? Odi, me permita primeiro dizer que na Lei Maria da Penha há uma previsão de constituição de políticas públicas e de redes de atendimento para a garantia de direitos das mulheres. Então, por vezes, a gente vai ter aquela informação de que a Lei Maria da Penha é uma lei punitiva, que lá estão descritos os crimes, e de fato isso não ocorre. A alteração do Código Penal, por exemplo, ele vem para seguir o que a Lei Maria da Penha estabelece como diretrizes de proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, nós temos hoje
diversos crimes previstos, mas os 5 tipos de violência que costumeiramente a gente fala, elas estão vinculadas à violência patrimonial, à violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência física. É muito importante que a gente diga que se normalizam pequenos atos violentos dentro de uma casa para chegar à violência física, né? Então, nós temos um violentômetro, que até depois a gente pode deixar para vocês, que a mulher consegue verificar quais daquelas condutas ela já foi vítima. E há sinais para que ela fique mais atenta a uma escalada de violência que pode levar a uma tentativa de feminicídio ou a um feminicídio. Então, por mais que hoje a gente fale que o Brasil é o país da impunidade, se a gente for olhar os mapas da violência, a gente consegue estabelecer que dentre todos os países do mundo, o Brasil está escalando entre o 3º e o 5º lugar com o número de pessoas presas, tanto homens quanto mulheres. O que normalmente acontece? Nós temos muitas prisões preventivas, que são aquelas que se dão antes da condenação e do trânsito em julgado, e poucas, vou colocar entre aspas, pessoas cumprindo pena de fato, porque há uma morosidade do início à finalização dos processos, tá? Mas não que haja uma impunidade. Isso, Joana, não expõe a vítima a essa violência, uma vez que o agressor fica impune ou não tem uma prisão efetiva, logo isso interfere? Pode interferir, mas eu vejo que nós temos outros fatores que interferem muito mais do que o próprio cumprimento ou não de uma prisão preventiva ou de uma prisão em flagrante. Nós estamos com uma pesquisa de uma colega na Unijuí que está mapeando homens que estão cumprindo penas em presídios. E, para nossa surpresa, há uma naturalização social de todos os órgãos que acompanham esses homens, seja desde a prisão, da lavratura da prisão em flagrante, do cumprimento da prisão preventiva lá no presídio, dos colegas, em normalizar a conduta feita por eles. Então, eles ainda entendem, mesmo cumprindo pena, que o que eles fizeram está certo e validado socialmente. Então, veja, o problema é muito mais profundo do que só cumprir a legislação, porque há necessidade da mudança cultural. Do contrário, essa pessoa vai cumprir essa pena, vai sair quando tiver um livramento condicional ou qualquer benefício previsto na lei de execuções penais, mas é um homem que provavelmente vá cometer outros atos violentos no momento que for se relacionar com outras mulheres. Mas esse é um estudo científico? Esse é um estudo feito pela Unijuí, no programa de pós-graduação da Unijuí, junto com a Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. De que haveria, digamos, um entendimento de que seria tanto quanto que normal? Para os homens, aceitável? Para os homens que estão cumprindo pena por crimes cometidos contra mulheres no âmbito familiar, então em violência doméstica, há esse sentimento de que aquilo que ele cometeu não é crime, aquilo que ele cometeu é validado socialmente e ele se sente vangloriado pelas outras pessoas que estão dentro dos presídios. Então, é um estudo feito por uma doutoranda da Unijuí, que vai mapear todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive virá para Erechim para fazer as entrevistas com as pessoas que estão presas aqui, para que a gente tenha um panorama, porque a gente está chegando num momento, né, Laila, que a gente está vendo que o atendimento somente às mulheres não está mais surtindo efeito para que a gente reduza os números da violência. O atendimento
por parte de quem? Atendimento nosso, por exemplo, da rede de atendimento e enfrentamento às mulheres vítimas de violência. CRAM, Judiciário, Brigada Militar, Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, entidades e órgãos. Estaria faltando o quê, então? Nós entendermos que a violência, ela se sobrepõe à própria legislação e que ela é normalizada socialmente. E especialmente entendo que a gente precisa trabalhar com a prevenção a isso. Investir muito em educação. Eu acredito muito na questão de a educação emocional. As pessoas não sabem lidar com as suas emoções e isso vem da infância. A gente precisa investir nos nossos meninos, nas nossas meninas. Dos meninos entender que precisa haver respeito. A baixa tolerância à frustração é o que está muito ligado justamente ao feminicídio, porque os homens eles não aceitam o término. Eles acham que aquela mulher, se ela não vai ser minha, ela não vai ser mais de ninguém. E apoiados nessa sensação de impunidade que na prática em alguns casos acontecem, o que abre essa brecha para uma nova violência, né? E também trabalhar questões de igualdade de gênero e para as meninas, desde muito cedo, entenderem o que é o limite, trabalhar sua autoestima e principalmente para as nossas jovens entender quais são os sinais, os primeiros sinais de um relacionamento que estão escancarando ou que estão nas entrelinhas uma possibilidade de tu ser vítima de algum tipo de violência. Então, muitas vezes, hoje se normaliza o ciúme, né? Então, amor é diferente de controle. Eu já acompanhei casos de jovens que vieram até o consultório com questões assim de não entender de que realmente elas estavam à beira de um relacionamento abusivo, uma vez que um namorado, passando aquela ideia de cuidado, estavam passando a controlá-las. Baixar um aplicativo no celular para saber onde você está, tu volta tarde da faculdade, então é bom eu saber onde que você está, me manda mensagem quando você chega. Não é normal isso? Não. Deixa eu me colocar no outro ponto. E valendo para os dois lados. Existe uma diferença entre o cuidado e o controle. Quando eu digo não é normal, eu digo não está se tornando, digamos, uma coisa assim, não sei se é a palavra... digamos, quase que normal, digamos assim, faz parte. Olha, onde é que tu estava até agora? Onde é que... Existe uma questão sutil. Eu não estou querendo encontrar subterfúgios para justificar. Perfeito, é genuíno e válido o cuidado. No entanto, quando isso passa a ser um controle ligado a um sentimento de posse, onde é diferente de você simplesmente fazer uma pergunta e tal. Totalmente diferente, né? Então, assim, trabalhar essas questões de que relacionamento exige respeito, né? Existe a pessoa ter vida própria e a gente vê muito, acho que a Joana pode falar muito bem sobre isso no atendimento às mulheres, da importância delas verem que podem ter vida própria. Uma das coisas que faz as mulheres se manterem em relações abusivas, que eu vejo muito, é a dependência econômica, financeira. Muitos, com também essa ideia de cuidado, passam essa mensagem: para de trabalhar, fica em casa só cuidando dos filhos, eu dou conta de tudo. Nossa, ela se sente protegida, mas isso também te deixa vulnerável a, se você quer sair de um relacionamento abusivo, você não tem para onde ir, não tem como prover a família. Alguns homens abusadores, né, acabam usando dos filhos: eu vou te tirar a guarda, tu não tem como sustentar. E aí elas ficam naquela relação, não conseguem sair, e a tendência dessa escalada, né, da violência, que ela não começa com um soco na cara, né? A gente diz que ela começa bem nisso, na violência psicológica, nesse controle, e aquilo vai crescendo, e o ápice disso é a morte da mulher, né, o feminicídio. Então é algo que é bem complexo, é algo que a gente precisa
discutir, colocar na mesa, como a gente está fazendo aqui, falar sobre esse assunto que diz respeito muito ao feminicídio, ao filho que eu tenho em casa, que eu estou educando ele para respeitar as meninas, que está tudo bem se ele se frustrar, que as coisas não acontecem. Então, toda essa informação e a educação emocional em relação a isso, acho que também é algo que a gente precisa pensar também, né, Joana? Esse tema que a gente está abordando, e vocês estão aí abordando com propriedade hoje, ele é extremamente amplo, né? A gente percebe, uma coisa é o feminicídio, é o chegar ao ponto máximo da coisa. Mas existe também toda aquela situação, porque as pessoas discutem, né? Discute-se em grupo, discute-se em campos de futebol, discute-se na política, sobre a religião, sobre tudo. E dentro de casa, eu acho que todos os casais discutem, né? E podem levar a discussões mais ásperas. É evidente que nós chegamos daí, mais ásperas nós paramos. É diferente de tu saltar para... Vamos tentar dar uma historiada aí. A mulher começou a se libertar, realmente, libertar no sentido assim de sair de casa, pegar ali pela década de 70, né? Nos Estados Unidos, né? Europa, enfim, e ela queria ir trabalhar fora, e de repente ela conseguiu. Isso foi se transmutando depois do querer, aí veio da necessidade de ter que trabalhar fora. Até que ponto, então, essa saída da mulher do lar para trabalhar fora, que em termos tradicionais, normalmente era o homem, né, que sai, que provê o lar, até que ponto isso pode ter contribuído também para fomentar, digamos, essas relações mais ásperas entre homem e mulher, marido e esposa, ou companheiro e companheira. Na verdade, a saída da mulher para o mercado de trabalho, ela vem exacerbar as desigualdades de gênero. Então, começamos por isso, porque é pouquíssimo tempo que nós temos aqui no Brasil a lei da igualdade salarial. Então, a gente precisa, por exemplo, estabelecer que se eu tenho uma mão de obra que ela é muito mais barata do que a outra, eu vou optar por esta mão de obra mais barata, que era da mulher. E isso vem desde a Primeira Guerra Mundial, onde os homens foram guerrear e as mulheres precisaram ir para as indústrias armamentistas. E quando retornam da guerra, o posto de trabalho deles está ocupado por uma mulher que recebia muito menos do que ele. Então, isso vem exacerbando questões de desigualdade de gênero, né? E que essa desigualdade pode, sim, aumentar e chegar em relações violentas. Né? Normalmente isso acontece, porque as questões de discussões dentro de casa, as discussões, vou colocar entre aspas, normais, porque a gente sabe que elas não existem, elas não podem estar vinculadas a relacionamentos tóxicos. Uma questão é nós não concordarmos se eu devo colocar o meu filho na escola A ou na escola B, se eu deveria ter comprado alguma coisa no mercado ou não. Outra coisa bem diferente é eu ter a posse dos valores que eu recebo de remuneração do meu trabalho serem determinadas pelo meu esposo, né? E aí disso vira uma discussão dentro de casa. Então, por vezes parece que a linha é muito limítrofe, né? Uma linha praticamente invisível da gente saber se está numa relação abusiva, se a nossa conduta é abusiva ou não. Mas se a gente parar, raciocinar, tentar se colocar como testemunha e não como parte daquela relação, fica muito visível a gente reconhecer ou não condutas violentas. O que acontece? Por vezes as mulheres estão naquela relação de uma forma tão normalizada, e como a Laila comentou, as relações familiares normalizaram tanto relacionamentos violentos e relacionamentos abusivos, que ela não vê
que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência. Então, é essa mulher que, por vezes, num ato de coragem, chama a Brigada Militar, vai até a Polícia Civil e vai chegar no atendimento do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Então, o ano passado a gente teve mais de 1.000 atendimentos, né, uma política pública municipal que é vinculada à política de assistência aqui do município, em que nós temos uma psicóloga, uma pedagoga e uma assistente social que vão ter um olhar especializado para aquela situação que é apresentada para a mulher, pela mulher, na tentativa de fortalecer essa mulher. Para quê? Para que o divórcio aconteça, se ela quiser. Se ela não quiser que o divórcio aconteça, porque em muitos casos a gente também encontra esses desejos nas mulheres, a gente precisa fortalecer essa mulher para que ela entenda e compreenda que aquele modo de constituição familiar não é o mais saudável para aquela família, para a criação daqueles filhos, né, que vão reproduzir ao longo do tempo condutas violentas que eles enxergam como normais dentro de casa, né? E até porque tem muito isso de que é transgeracional, vem, né? A avó sofria violência, a mãe, né, sofria violência, então como eu vou conduzir a minha vida de uma forma diferente se eu tenho como referência e exemplo isso dentro da minha casa desde sempre? Então essa naturalização, então realmente se eu vivo uma situação de um relacionamento abusivo, os meus filhos experienciando isso, as chances deles também reproduzirem essa dinâmica, né, quando tiverem o seu parceiro, a sua parceira, né, isso vai perpetuando. Então é importante quebrar isso o quanto antes, né, esse ciclo. Ocorre muito ainda, Laila, eu sei que os casos são, cada caso é um caso, ocorre ainda aquele negócio assim, digamos, uma pressão da mãe da mulher ou da avó da mulher, digamos, você tem que entender ele. Você também tem que ver o que tu faz de errado e tal. Então ele vai para fora, ele trabalha, ele sustenta, ele não deixa faltar nada. Então você tem que se submeter. Você tem que, quer dizer, eu estou falando aqui que eu não preciso nem dizer, eu acho que todo mundo já entendeu. Ocorre isso? Ocorre muito, inclusive, especialmente nessa questão do o que os outros vão dizer. Né? Imagina, uma família, a gente tem muito isso na nossa cultura, de colocar embaixo do tapete o problema. Né? Então, para a sociedade, eu costumo dizer, né, família comercial margarina, tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, na coxia, nos bastidores, pode haver muita violência, situações mais graves, situações sutis que vão aumentando e essa falta de apoio, muitas vezes, eu vou trazer um exemplo até da minha família. Acho que eu posso fazer isso. A minha mãe, ela trabalhou comigo e com a minha irmã muito isso. Não façam a besteira que eu fiz. Né? O meu pai, com um comportamento muito machista na época, fez a minha mãe sair do emprego, de um concurso público, porque tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando, né, abrir mão da sua carreira E aí eu sempre dizia assim, mas e a avó e as tias, o que diziam? Imagina como que tu vai abrir mão de casar, de ter uma família pelo teu trabalho, tu é louca. Né? E ela fez essa escolha. Hoje a gente fala abertamente, ela me autoriza a falar sobre isso, se arrepende muito, né, disso, porque ela acabou abrindo mão. Ela tinha, por exemplo, o sonho de fazer uma faculdade, o meu pai não deixava, né? Então ela foi abrindo mão e não tinha esse apoio, porque culturalmente, socialmente, todo mundo apoia. Você imagina, é claro que a tua opção é casar, porque essa é a tua faculdade. Né? E muitas vezes as mulheres acabam conduzindo a sua vida por conta desse discurso social e muitas vezes do que esperam dela, do que de fato é o seu próprio desejo. Mas esse comportamento tido como machista, isolado, digamos, vamos pegar um caso, ele não se espelha em o que sempre ocorre dentro do tecido social. Olha,
é normal isso aí. Você que está fora da curva, tentando ir contra o que eu costumo dizer. O que é normal. Esse normal, entre aspas, eu costumo dizer o seguinte: tem mulheres que optam por ficar em casa, cuidar da família, dos filhos, e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Eu acho que o que é a luzinha que acende é quando isso gera algum tipo de sofrimento ou desconforto. Aí foge do normal. Se eu tenho desejo de conduzir a minha vida de um jeito, ou se eu estou sofrendo com alguma situação, e isso são coisas que a gente precisa olhar, porque não quero que me entendam mal. Escolher ficar em casa, cuidar da família, não trabalhar fora, o marido ser o provedor, tá tudo certo, contanto que seja uma escolha da mulher. Isso, que seja um combinado da família e que esteja bom para as duas partes. O problema da violência e de relacionamentos tóxicos é quando o desejo de um se sobrepõe ao desejo do outro. Então, esse é o ponto. Isso é muito individual, é muito de cada um, de cada família, de cada sujeito, como eu quero conduzir a minha vida. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com a doutora em Direito, coordenadora de Políticas Públicas das Mulheres em Erechim, a Joana Matia, e também a psicóloga Laila Seganfreto. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Clínica de Olhos Erechim. Profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, também da Clínica de Olhos Erechim, conversando prazerosamente hoje aqui sobre um tema não absolutamente nada prazeroso, com a Joana Matia e também com a Laila Seganfreto, a coordenadora de Políticas Públicas das Mulheres em Erechim. Joana Matia, como é que está essa situação do feminicídio? Vamos voltar um pouquinho mais para o tema mais específico aí no município de Erechim, na cidade de Erechim. Hoje eu até trouxe uma cola, porque no final do ano a gente teve acesso aos dados de todo o estado do Rio Grande do Sul com relação a busca dessas mulheres por atendimento nas delegacias de polícia, com o devido registro de ocorrência policial, Em Erechim, nós não tivemos nenhum feminicídio em 2025, mas tivemos 2 casos tentados, tá?
Além disso, tivemos ocorrências de ameaça que giraram em torno de 418. Nossa. 240... Ameaça de consumar, é isso? Ameaças diversas, por exemplo... sim. Né? Lesão corporal, 241 registros de ocorrência, e me chama muito a atenção para o dado do estupro, 25 registros. E aqui me permita fazer um chamado, porque a gente aprendeu que na constância dos relacionamentos, as relações sexuais, elas devem ocorrer de forma natural. Mas nós temos, sim, crimes de estupro que se dão durante relacionamentos. Então, o respeito aos desejos e às vontades das partes, ele precisa ser observado. Só que essa normalização de que as relações sexuais de fato precisam ocorrer impede com que as mulheres façam esses registros. Além disso, a gente também precisa reconhecer que as mulheres ficam intimidadas em chegar na delegacia de polícia e falar que foram estupradas pelos seus maridos ou pelos seus companheiros. Então, este número me chama muito a atenção, porque nós tivemos 25 mulheres aqui em Erechim o ano passado que reconheceram que aquilo que aconteceu no casamento delas não era normal, não era natural, era de fato estupro. Então, esses casos, eles chegam normalmente ao judiciário, por vezes com solicitação de medida protetiva de urgência, e eles podem chegar até o centro de referência para atendimento, seja por requisição da delegacia de polícia, então a delegacia de atendimento a grupos vulneráveis, ou mesmo pela segunda vara criminal, quando já está na audiência preliminar de manutenção ou não da medida protetiva de urgência. E o que me assusta, Joana, é entender que há uma subnotificação. A gente sabe que até chegar à denúncia, a violência já ocorre há muito tempo, né? Então, a própria questão de entender que saber que pode haver um estupro dentro do próprio casamento, né? Então, ter essa consciência de que isso existe, de que não é normal, né? Tu ter uma relação, né? Especialmente falando dessa questão da violência sexual, e você conseguir ir até uma delegacia com homens, né? Para relatar isso. Então, a gente sabe que tem muita coisa, como eu falei antes. A violência doméstica, o grande problema é isso, ela fica entre quatro paredes, até ela sair, né, desse ambiente familiar e você conseguir acessar uma rede de apoio, enfim, é um caminho longo, onde a mulher já ficou sujeita a tanta coisa, né? Então, com certeza os números reais são muito maiores. Nós ainda temos uma delegacia específica que trata desses casos em Erechim? Nós tínhamos a DEAN, que era a Delegacia de Atendimento à Mulher. Tínhamos. E ela foi reformulada e agora ela é uma delegacia de atendimento a grupos vulneráveis. Então, atende mulheres, idosos e crianças. Sim, isso piora a situação? Na minha perspectiva, sim. Tá? Por quê? Tira um pouco o foco específico? Tira o foco específico, mas não só por isso. Porque se nós tivéssemos só a questão do foco, qualquer pessoa pode atender tendo passado no concurso e tendo especialidade para isso. Qual que é a nossa preocupação sempre quando nós temos uma delegacia de atendimento a grupos vulneráveis? Que por vezes uma mulher que é vítima de gênero, né, na perspectiva de gênero, ela pode ser violadora de outros direitos de outras pessoas naquele núcleo familiar. Então, o fato dela ser vítima do companheiro vai levar ela à delegacia de pronto atendimento para ser ouvida. Mas se ela for violadora, por exemplo, dos direitos de um idoso que mora naquela família, ou das próprias crianças por ser negligente, vou colocar dessa forma, uma mãe que por muito tempo sofre violência de gênero e que isso passa
para as crianças. Começam a regredir na escola, já tinham deixado de usar fraldas, passam a utilizar, estavam desenvolvendo as questões motoras de escritas, regridem. Então, pode ser que haja um entendimento de que a manutenção desse vínculo com esse companheiro esteja colocando as crianças em risco. E ela pode vir a responder junto com esse companheiro nesse caso. Então, vejam, o lugar onde ela busca auxílio é o lugar onde ela pode vir a responder por alguma coisa. Então, na minha opinião, não colhemos bons frutos quando nós temos a delegacia de atendimento a grupos vulneráveis e não mais a delegacia de atendimento à mulher. Vou fazer uma pergunta aqui que deveria ser feita para a polícia. Vocês têm conhecimento de casos em que o homem se sente ameaçado e procura enfim, ele procura fazer um registro, enfim? Há casos assim? Tem casos. A gente vê muito na internet, por exemplo, em Erechim, não. Mas deve ter. É algo que não chega até nós, né, para atendimento, mas se a gente for analisar apenas assim... por curiosidade. A questão da perseguição, né, que muitas pessoas mandam até Pix de 1 centavo. Isso acontece muito com mulheres, mas também acontece com homens. Nós tivemos o caso ali de Florianópolis, que ela foi presa, né? Eu acho que ela era uma dentista. Então, sim, a gente vai ter, só que os números são muito menores quando nós colocamos na balança e analisamos essa situação. No caso de uma mulher que se sente numa discussão, enfim, as coisas fogem do controle, mas não há explicitamente aquele negócio de chegar a consumar, digamos assim, a vitimizar em termos fatais e tal. O fato de uma mulher chamar a força policial, no caso a polícia militar, como é que fica o ambiente dentro de casa depois? Isso não pode agravar a situação? É uma pergunta que... Muitas acabam evitando fazer isso, tomar essa providência justamente por se expor, né? Expor os filhos muitas vezes. Então, mas o clima dentro de casa não pode azedar de vez, né? Piora, por isso a questão das medidas protetivas muitas vezes. Então, é feito através de uma solicitação judicial porque a polícia, a Jura pode me ajudar melhor a responder. A polícia por si só, ela não tem muito o que fazer, né? Mas ela vai atender a ocorrência, vai orientar essa mulher a buscar uma delegacia para fazer uma medida protetiva, que é o quê? Fazer com que esse agressor se afaste dela, não se aproxime dela, e para garantir essa segurança dela, dos filhos, muitas vezes, e de fato isso abre um processo, e aí a importância dessa mulher ter uma rede de atendimento, de apoio, né, que hoje é feito então pelo CRAM, né, Joana, para acolher essa mulher e dar todas as orientações, até a questão do respaldo jurídico, né, o que ela fazer, e, inclusive eu acredito que tem até situações de acolhimento para essas mulheres, né, não sei se tu queres explicar como é que funciona esse fluxograma, né, então como é que a mulher sofre a violência, quais são os passos que ela tem que dar, enfim, e o que vocês oferecem no município hoje? Nós estamos, desde a semana que antecedeu o Natal, com uma preocupação muito presente na garantia de direitos das mulheres. Porque nós sempre entendemos que as festas, né, Laila, elas acabam aflorando muita coisa, acesso muito fácil à bebida alcoólica, muitos dias entre recesso e final de semana. Então, nós passamos, junto com o governo do estado, a monitorar de uma forma muito presente os registros de ocorrência. Porque, às vezes, a mulher não chama a Brigada Militar, mas um vizinho que está ouvindo chama. Né? E a brigada vai atender aquela ocorrência, aquele chamado, vai conduzir agressor e vítima até a Polícia Civil para os devidos registros. Nós hoje em Erechim, hoje é dia 4 de janeiro, estamos com 2 mulheres acolhidas. Isso quer dizer, foi feito toda a tramitação, então registro de ocorrência, solicitação de medida protetiva. Até não sair a medida protetiva, ela vai para um acolhimento provisório, tá?
em local seguro. Sim. Tá? Vai para um acolhimento provisório conosco e mesmo após o deferimento da medida protetiva, a gente vai construir um plano em conjunto com essa mulher. Se ela tem condições de permanecer em Erechim, se ela tem uma rede de apoio, como é que a gente pode estruturar a questão do trabalho, do vínculo empregatício dela, se ela tem uma rede de apoio em outro município, em outro estado, para que a gente possa viabilizar condução e passagem para essa mulher. E elas vão até esse local com os filhos? Tem todo o suporte, eles continuam frequentando a escola, tudo direitinho. Hoje nós temos uma gestante de 8 meses acolhida, com uma filha de quase 2 anos e uma moça de 29 anos. Tá? As duas acolhidas em lugares diversos, né? Porque a gente sempre vai observar o caso concreto para escolher o lugar do acolhimento. Hoje não existe uma casa de acolhimento propriamente dito, são alugados locais e elas têm um ambiente familiar, enfim próprio para isso. Nós recebemos o valor de uma emenda impositiva em junho de 2024, já encaminhamos o projeto, foi aprovado na semana passada pela técnica lá do governo federal. Estamos aguardando o repasse financeiro, que nós vamos ter um projeto piloto aqui em Erechim, de uma casa diferente, né? A gente não pode dar muitos detalhes por conta de segurança, mas acreditamos que até a metade do ano aconteça essa entrega e que a gente possa analisar como é que ficaria essa situação e replicar ainda em outros lugares aqui em Erechim. Além das vagas aqui em Erechim, hoje nós temos vagas que são ofertadas pelo governo do estado, que a gente pode encaminhar uma mulher para um acolhimento em Porto Alegre, por exemplo, se a situação de permanência aqui for de alto risco, né, e que a gente entenda e decida em conjunto com ela, porque essa não é uma decisão só do serviço, né, do equipamento público, mas sempre construção em conjunto com essa mulher, que a gente possa encaminhar ela para outras cidades. Você está no conselho há quanto tempo? No Conselho de Mulheres há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Isso. E você trabalha especificamente com essa área aí? Ou é que o Conselho na tua vida profissional? Sim, na minha vida profissional, sim. Eu atuo com perspectiva de gênero, que a gente chama, porque nós temos um protocolo que é do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta que todos os juízes, em todos os processos, independentemente da área, então isso vai desde o direito ambiental até o direito de família, o direito criminal, que analisem aquele protocolo e aquele processo em específico com perspectiva de gênero, porque há o reconhecimento também que judicialmente as causas levam à desigualdade de gênero. Decisões que não observam o protocolo tendem a ser desiguais nas análises que fazem. Joana, eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade. A gente sabe que a violência de gênero ocorre em todas as classes sociais, mas a questão do que chega para vocês acaba sendo pessoas em vulnerabilidade social num número maior do que... Porque uma questão que eu percebo, assim, pessoas com poder aquisitivo maior, que também sofrem violência, muitas vezes não acessam a rede de atendimento, né? Como é que vocês têm algum dado, alguma coisa, como é que tu percebe isso? Nós temos mais de 95% dos casos em acompanhamento no setor que são pessoas em vulnerabilidade social, tá? Isso é fato. O que a gente vê? Inclusive, quando nos procuram, nós temos um caso bem específico agora em atendimento, que eles tentaram resolver de todas as formas sem buscar atendimento do poder público, mas chegou em determinado momento que ela não conseguiu, então acessou o serviço. Mas são casos muito específicos, porque normalmente se tende a resolvê-los dentro de um escritório de advocacia entre 4 paredes, que de preferência as pessoas não tomem conhecimento sequer do divórcio, a gente permanece morando juntos por mais um tempo até as coisas irem amenizando,
ou vou morar em outro município e tenho alguma questão de que os filhos estão estudando e afasta esse casal. Porque o que eu vejo na prática, assim, muitas coisas em relação a, por exemplo, o adoecimento da família como um todo. Muitas vezes, não vai acontecer um caso extremo de feminicídio, mas essa violência, ela repercute no desempenho escolar dos filhos, na questão da saúde mental dessa mulher, né, crises de ansiedade, de depressão. Então, às vezes, fica meio que maquiado a violência, né? Então, não aparece nessas estatísticas. Mas é algo que a gente tem que pensar e trazer à tona, né? Joana Matia, muito obrigado por participar aqui. Obrigada pelo convite, Odi. Laila Siganfredo, também muito obrigado. Eu gostaria de deixar no ar para vocês duas, para a gente possa em breve voltar a conversar aqui. O espaço está aberto. A todos de casa também, vou acalmar um pouquinho e até uma próxima. Muito obrigado. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.